Para quem não me conhece, só uma breve passagem sobre os meus interesses acadêmicos. Eu comecei aqui na Universidade de Brasília, em 1975, de forma que, trabalhando muito com os pediatras, com o pessoal lá da UNB, no Departamento de Nutrição, as questões relacionadas ao crescimento e desenvolvimento infantil me foram muito caras nesses 4 décadas de trabalho aí, que teve um plano já complexo, né? E o assunto de hoje que eu vou tratar com vocês, que é sobre mercúrio, esse daí eu comecei uns 20 anos atrás com o pessoal do Departamento de Química da UNB, que estava interessado mais nas questões relacionadas com a contaminação ambiental, poluição pelo mercúrio, principalmente o mercúrio derivado da amalgamação das minerações. Começamos aqui em Paracatu, na verdade, em 1988, foi as primeiras visitas que a gente fez na extração de ouro que tinha de Paracatu. E como no Brasil tinha pouca gente interessada em metabolismo mineral e na lactação humana, eu já vinha tratando de estudar composição química relacionada aos inorgânicos, né? Para trabalhar muito com cálcio, zinco, cobre, ferro. Eu tinha já alguma versatilidade em estudar e compreender e absorver um pouco dos assuntos relacionados a minerais. Aí me interessei um pouco sobre mercúrio, porque eu não sou toxicologista, estou mais na área de bioquímica e nutrição. Mas o fato é que, ultimamente, todas as publicações que a gente tem feito é nos congressos de química toxicológica ou toxicologia. E muitas vezes as pessoas me confundem biograficamente como se eu fosse toxicologista. Não, eu aprendi um pouco de toxicologia para ter que escrever sobre o assunto. Então, a palestra de hoje, o tema central da questão é mercúrio zero. Mercúrio zero, existe uma organização internacional com esse nome, mercúrio zero, mas é mais a palavra de comando da moda, né? Porque a Convenção de Minamata, que foi assinada esse ano, durou 4 anos para ser processada e é um dos documentos mais importantes das Nações Unidas hoje sobre o controle de poluição ambiental. Quer dizer, grandes poluentes como o chumbo das últimas 2 décadas não tiveram a mesma atenção que teve o mercúrio. O mercúrio conseguiu hoje, em outubro, 130 nações, 123 para ser mais preciso, estão no processo de assinar a Convenção de Minamata, que é para regular a poluição do mercúrio no mundo, né, por diversas formas que ele tem atuado. Tem alguma coisa aqui? Cadê o Fábio? Isso que tem que ficar vivo. Agora, acho que agora ele também muda. Tem alguma coisa errada aqui também. Então a gente vai falando enquanto tudo aí. Então, o nome da Convenção de Minamata foi por causa dos acidentes ambientais que teve na década de 50, quando o Japão estava se recuperando das perdas da guerra e se reindustrializando. A Baía de Minamata foi palco do maior acidente ambiental que a história da humanidade tem registro. E todos com consequências neurológicas trágicas para as populações que estavam comendo peixe, que estavam carregados com mercúrio e eram jogados pelas fábricas de soda cáustica e acetaldeído nessa Baía de Minamata. A coisa ficou tão dramática, né? E a sintomatologia desse envenenamento passou a ser chamada de doença de Minamata. No início ninguém sabia, por isso que se achava que era um outro tipo de patologia, então deu-se o nome de doença de Minamata. Até que os suecos, com os japoneses, eles elucidaram o mistério, que era exatamente o excesso de mercúrio numa área pequena, sendo jogado dentro da Baía, metabolizado pelos micro-organismos aquáticos, entrando na cadeia alimentar do peixe, chegando com uma população na década de 50 que estava relativamente pobre, não era o Japão rico de agora, né? E essas pessoas desenvolveram essa doença. Então, voltando um pouco aos pontos principais dessa convenção, então, em termos da poluição do mercúrio, que é mais ambiental, e para controlar isso precisava controlar o processo industrial, então aqui tem um slidezinho que é para justificar, melhor chegar na mensagem final do documento, que é as atividades que foram banidas, aquelas atividades que foram, digamos assim,
isentadas de qualquer controle e aquelas que estão regulamentadas. Eu trouxe em cores diferentes, né, para chamar a atenção exatamente daquelas que foram isentadas de qualquer controle, né. Passou um lobby muito forte. Eu acompanhei duas dessas reuniões, uma do grupo latino-americano que estava cuidando de ordenar a matéria, e a penúltima reunião internacional que teve em Punta del Este, lá no Uruguai, e a gente via que o lobby das indústrias farmacêuticas, dos conselhos de saúde pública de alguns lugares, que eles achavam que os países pobres não podiam comprar vacinas com baixo teor de mercúrio ou sem mercúrio, então eles passaram como necessários para que fosse continuado sem nenhum controle. Então é o uso do mercúrio no amálgama, enfim, nas oclusões dentárias que se usa ainda até hoje, né? E o mais importante, o que me interessa mais, é o mercúrio que é usado como timerosal, um preservativo de vacinas infantis, por causa da dose da massa corporal dessas crianças, que é a dose de uma vacina que se dá numa criança de um dia, pelo menos a de hepatite B, é a mesma que se dá para uma adolescente, né? E apenas a metade que se dá para o adulto, quando a criança tem uma massa de peso talvez 20 ou 30 vezes menor que um adulto, ou mais do que isso. E aquelas que estão reguladas são aquelas de atividades bélicas, de atividades de indústria, que tem certos compostos que entram em determinados componentes da indústria existente, da indústria, vários tipos, né? Lâmpadas fluorescentes, etc., que a gente está vendo aqui, né? Essas aqui vão ser regulamentadas para que, aos poucos, elas vão sendo defasadas desse processo, novos processos tecnológicos vão chegando e a gente possa, de alguma forma, cortar essa questão do mercúrio. Essa aqui é uma fotografia bastante, saiu na capa do Times de 1973. Esse nome daqui eu achei muito parecido com a Michelangelo, a Pietà de Michelangelo, pus esse nome aqui, né? A Pietà de Minamata, que é um quadro muito triste, né? E uma mãe cuidando da filha, porque era uma das vítimas da doença de Minamata. Por causa dessa fotografia, que foi muito prestigiada na época, isso causou um impacto tremendo, isso valeu mais do que qualquer reportagem que tinha aparecido nos jornais e nas revistas da década de 50. Então ficou acreditada a esse jornalista. Mas antes da doença do Minamata, a gente passou por outras questões também de envenenamento em massa e já nos esquecemos. Na década de 20 e 30, existia uma patologia muito comum em crianças, determinado tipo de criança que submetia a determinado tipo de tratamento para a dentição, que era chamada doença, eu vou traduzir aqui, que eu não sei como era no Brasil na época, o nome que era o pink disease, que era a doença cor-de-rosa, ou mais tecnicamente era chamada de acrodínia. Né? Então, na década de 40, um químico radicado nos Estados Unidos de origem austríaca, ele e outro médico, eles conseguiram medir pela primeira vez mercúrio na urina desses pacientes pediátricos e associar que era em função dessa um pozinho que se passava na gengiva das crianças para, acho que, melhorar o processo de dentição. Alguma coisa naquela época que entrou em moda e se usava bastante. Na Austrália, nos Estados Unidos, foi os lugares que mais usaram foi onde a doença apareceu. Na Europa se usava menos, teve menos por lá. Mas essa tal dessa pictose, essa doença cor-de-rosa, acrodínia, foi muito importante naquela época e recebeu o mesmo tipo de controvérsia que hoje a gente lê sobre o timerosal em vacina. Muitas pessoas relacionadas à classe médica não aceitavam que esse fosse a correta desfecho da causa da alcalina. Então, só a partir de 50, quando saíram esses produtos do mercado e também os vermífugos à base de mercúrio, que a acrodina desapareceu do cenário das patologias infantis. Porém, o ano passado, em 2012, eu acho que tem em algum lugar dessa referência, um pesquisador australiano demonstrou que as pessoas que sofreram acrodínia quando eram crianças, né,
os seus netos ou os seus filhos tinham uma alta probabilidade de desenvolverem autismo. Em outras palavras, ele está investigando agora mesmo o que a gente chama do polimorfismo da população, quer dizer, uma expressão gênica de vulnerabilidade no setor da população. Ela não é comum a todo mundo, é como se fosse uma alteração genética, vamos dizer assim, não encontro uma palavra melhor para isso agora. Que um segmento da população tem e os outros não têm. Então, as respostas que vem dessas pessoas são mais fortes do que um outro tipo de situação regular. Bom, no curso, então, do século XX, a gente vê que o mercúrio ainda continuava na navegação. Isso eu estou me reportando porque antes do século XX, do século XIX, principalmente do século XVIII, é quando chegou, digamos assim, a maior circulação de medicamentos e tratamentos baseados em mercúrio. Inclusive, para a sífilis, no século XVIII, o tratamento num hospital de Paris, eu vou dar essa referência essa semana, as pessoas aplicavam emplásticos nas mães para que o mercúrio passasse para o leite e o leite pudesse, contaminado com mercúrio, tratar as crianças que nasciam de pais sifilíticos. Né? Então, isso aqui era um achado, para mim, uma curiosidade extraordinária do ponto de vista histórico. Né? E até dessa forma se usava. A medicina ayurvédica e a medicina tradicional chinesa ainda se vale muito de compostos mercúricos para o tratamento da medicina tradicional. Né? Então, de vez em quando, a gente encontra na literatura oriental alguns casos de envenenamento ou alterações passageiras e toxicologia de mercúrio por causa de certos medicamentos. Né? Então, o mercúrio realmente teve uma participação muito intensa no desenvolvimento da farmacologia e do tratamento de muitas doenças. Mas, a partir da década de 30, um cientista americano pesquisou essas propriedades fungicidas do mercúrio e popularizou, numa escala sem precedentes, a comercialização de fungicidas, não mais agora de biocidas de uso direto na medicina, mas agora de uso direto na agricultura. E isso foi, digamos assim, não sei do ponto de vista agrícola se isso fez alguma diferença, mas do ponto de vista comercial foi um grande sucesso. Então, eles desenvolveram vários produtos, dos quais eu só consegui na internet, um que era o de seleção, e esse daqui que era, não tem o nome aqui, o nome comercial dele, mas era distribuído aqui na América Latina. Então, as sementes destinadas ao plantio eram tratadas com esses fungicidas à base de mercúrio, só que acidentalmente pessoas, porcos, galinhas, animais domésticos da fazenda comiam e tinham sérios sintomas toxicológicos. Não foi até a década de 50 que se descobriu três grandes epidemias que houve no Iraque por conta e por sinal, a formulação desse fungicida aqui é idêntica do timerossal, é também a base de etil e metilmercúrio. Só que as quantidades eram bem maiores. E essas sementes não eram para o consumo humano, eram somente para plantio. Mas as pessoas não sabiam ler. Eram pessoas até pobres e analfabetas no próprio idioma árabe, né? Quanto mais em inglês e outro país. Né? Então era uma coisa completamente desconhecida para eles. E eles fizeram pães com essas sementes de trigo. Então foram milhares de pessoas que morreram e outras tantas que sofreram as sequelas por mercúrio. Então o mercúrio tem uma história muito trágica nisso. Né? O que me chamou a atenção é que, porque eu só vim saber dessas questões do mercúrio com relação a medicamentos a partir de 2007. Antes disso eu não tinha a menor ideia que se usava, eu sabia que a gente usava metiolate, mas era uso externo, né? Mas não sabia que a mesma substância do metiolate, que é o timerossal, é usado como um preservativo de vacinas. Isso porque na década de 30, 6 ou 7 crianças morreram por causa de infecção transmitida pela agulha durante o processo de vacinação daquela época. Né? Acho que, se eu não me engano, foi a difteria na época. Eles pegaram um outro tipo de infecção na hora da vacinação. Mas a gente se lembra quando era menino, pelo menos o pessoal da nossa geração, né? As
as agulhas não eram descartáveis, a gente botava no estrogil, né? Fervia. Então, num desses acidentes, 6 crianças foram infectadas, né? E então passou a se usar o timerosal, numa concentração de 0,01% dessas doses. Né? E esses produtos foram usados numa época onde não existia controle toxicológico. O timerosal, se fosse hoje pedir licença para passar na rua, ninguém deixava. Mas quando ele foi introduzido, as legislações não tinham o mesmo vigor, nem a mesma métrica do século XXI, nem da segunda metade do século XX, com respeito à toxicologia. Então, esses produtos foram usados para uso injetável, parenteral, mais, digamos assim, problemático ainda do ponto de vista da toxicologia, por causa da via de acesso e de exposição. Então, em 1998, estou dando um pouquinho do histórico para chegar no assunto, mas em 1998, nos Estados Unidos, foi uma polêmica muito grande que houve em função do timerosal em vacinas. As pessoas tomaram conhecimento através do neto de um senador americano que mandou investigar se chama lá o Food and Drug Administration, né, lá no Visa de lá. Né? E então levantou essa polêmica, né? O filho do Kennedy encampou isso também. Então foi uma situação de grandes proporções na midiática lá dos Estados Unidos. Né? E esse artigo publicado no New England Journal of Medicine nem sequer fala diretamente sobre o assunto, mas adverte que essas questões relacionadas a preservativos, a base de timerosal, são polêmicas e vão continuar. Isso ele falou em 1998, antes da coisa estourar. Em 1992, a Suécia, muito silenciosamente, sem fazer nenhum alarme, retirou, eu tenho o artigo original do cientista sueco que fez a retirada do timerosal das vacinas, e desde 92 que eles não usaram. Depois eu vim a saber que a Rússia teve que retirar também, 20 anos antes do que se fez nos Estados Unidos, por causa de um problema também da produção não sei se era produção comercial para outros insumos medicamentosos ou se era da própria vacina. Mas os russos abandonaram o uso de timerosal. Os franceses nunca usaram o timerosal nas vacinas infantis deles. Então, você tinha tecnologias de produção de medicamentos completamente diferentes, dependendo dos países. Nos Estados Unidos, não. A patente era de lá, a impressão que era da Lilly, se não me engano, agora está com a Merck. Né? Então, era um produto bastante sucesso, agrícola, sucesso farmacêutico, e ele continuou sendo usado. Né? O fato é que, prosseguindo a nossa linha de investigação sobre contaminação ambiental em função de mercúrio em peixes, a gente estava trabalhando com um coorte que tinha lá em Porto Velho de 5 anos. Essa estudante, na época, estudante, hoje era professora do primeiro, professora Angela Marques, acompanhou a criança durante 5 anos, fez a documentação minuciosa, absolutamente, do que elas comeram de peixe, crescimento, desenvolvimento, não tinha nada a ver com mercúrio, a tese dela. Né? Era mais, aliás, tinha a ver com mercúrio, nada a ver com vacina, tinha a ver com mercúrio dos peixes. Então, esse foi o primeiro trabalho que era da tese dela, e durante a submissão desse trabalho para ser publicado, um dos revisores fez uma observação interessante para nós. Né? Vocês estão tão preocupados com o mercúrio nos peixes, vocês já investigaram o mercúrio nas vacinas que são dadas a essas crianças? Eu perguntei para ela, já depois da tese dela definida, já escalada para ser defeita, a tese já estava quase pronta. Falei, Regina, você tem os registros dessas crianças, se elas foram vacinadas? Tem, porque eu foi quem cuidei das vacinas dela, para que não faltasse nenhuma das vacinas. Todas elas tomaram as vacinas em dia, porque eu cuidei disso, era enfermeira de saúde pública. Né? Então, vê se essas vacinas têm timerosal, são preservadas de mercúrio, mas eu nem sabia. Nem sabia que existia essa situação de distinta para diferentes tipos de vacina. Ela fez, foi lá nos registros, e aí o resto virou história. Né? Então, no primeiro trabalho que a gente fez, a gente estava ainda tentando associar os atrasos de crescimento em função do mercúrio no peixe, mas sem saber que tinha também um confundimento dentro daquelas amostras que era o mercúrio de vacinas. Então, só para vocês terem uma ideia,
dizer, o contato com o mercúrio que a gente tem não é somente através de seguir através de medicamentos. O próximo ambiente da Amazônia. Na Amazônia se come muito peixe, e os peixes, todo peixe tem mercúrio, que é uma coisa sempre que as pessoas me perguntam em função dos problemas de mineração, etc. Não, todo peixe tem, obrigatoriamente tem mercúrio dele. Por quê? Porque faz parte o mercúrio faz parte, digamos assim, do sistema da crosta terrestre. É um elemento que tem em todo lugar, e para que as plantas, os organismos vivos, principalmente os animais, se protejam dos efeitos tóxicos, ele metila e incorpora de uma forma, digamos assim, mais comportada. E se ele estiver solto e ionizado, ele provoca alterações bastante lesivas para qualquer organismo, as membranas celulares, para tudo, né? Então, na organização universal do planeta e da vida, o mercúrio tinha que ser submetido a um processo de domesticação, usando uma palavra que me falta agora do ponto de vista químico. Isso era o que era metilar, incorporado dentro do plâncton, e somente através de quem comia o plâncton, que eram os peixes, unia através dele. Só que ele tem a capacidade de bioconcentrar. Bem, ele bioconcentra por quê? Porque ele vai ser tóxico. Muita gente compartilha dessa ideia. A minha ideia é que é uma forma de não deixar ele circulando para não prejudicar. Então, enquanto ele está metilado, ele se liga às proteínas séricas, né? Então ele não pode vazar muito, né? Se comer demais, ele vaza para o cérebro. Pode realmente, no caso de Minamata, era um excesso. E a forma como esse peixe estava comendo, um subproduto direto da indústria álcali. Aqui, digamos assim, no planeta, né, como a gente evoluiu, a situação é um pouquinho diferente. Mas era só para vocês terem uma ideia, que o próprio leite humano na Amazônia, né, no mundo, aqui não era na Amazônia, isso tinha sido um artigo que eu tinha feito com outro tipo de interesse, que era um interesse puramente na composição do leite humano. A gente tinha observado que o leite humano variava na concentração do mercúrio, né, através do mundo, onde a média mundial dos trabalhos existentes até 2004 era em torno de 2, ou por em 2 fica mais fácil, mas na verdade era 1,92. Então a gente fez uma publicação do European Journal of Pediatrics, logo em seguida, com a observação que o revisor fez, justamente para lidar com esse problema de exposição. Ele resolveu comparar a exposição que vinha no leite materno e aquela que seria dada pela vacina. Uma coisa que chamava a atenção era o seguinte: estava interessado exatamente no primeiro momento, que era a hepatite B, né, que é a vacina que tem mercúrio, e é o primeiro momento que toma. Então, no ponto zero, que é o primeiro dia de nascimento, a criança nem sequer está sugando leite. A maior parte dela ainda está perdendo um pouquinho de peso fisiológico, perde aproximadamente uns 10% do peso em termos de água. Mas, em termos toxicológicos, essa relação perda-peso por não se alimentar é muito importante, porque aquilo gera um estresse metabólico na criança. É fisiológico, mas não obstante, é um estresse metabólico. Então, à medida que a criança vai aumentando de peso, né, ela vai sugando mais e vai entrando mais mercúrio no seu organismo. Ao passo que, ao custo de 180 dias, né, numa lactação de 6 meses, ela chega perto de absorver, em média, quase 300 microgramas de mercúrio, né, durante 6 meses. Só que quando você faz isso em função do peso da criança, quer dizer, no primeiro momento, no primeiro dia, praticamente ela não está exposta ao mercúrio da alimentação, porque nem está se alimentando. Por que eu estou enfatizando o zero aqui nesses dois lugares? Né? É porque eu acho, né, ou pelo menos no momento onde eu estava estudando isso, eu me encantei com a ideia do conceito de que o recém-nascido, é quase que como se fosse um feto externo. Então, qualquer coisa, qualquer estresse que você impõe a um recém-nascido, é como se você impor a um feto. Então, a vulnerabilidade é numa dimensão extraordinária. Só que ele não tem mais a proteção da mãe. Então, se ele está do lado de fora, a placenta não está mais protegendo ele. A placenta, a mãe agora só vai proteger ele através do leite. O que não vier no leite, e nenhuma criança vai conseguir se desenvolver se não for na alimentação láctea, né? Com o moderno processo tecnológico, ela tem fórmulas, mas antes disso era difícil. Né? Então, esse primeiro momento passou a ser um momento chave para mim, para começar a pensar do ponto de vista toxicológico e metabólico. Bom, à medida que a criança vai ganhando peso,
a quantidade por quilograma de peso, que é uma medida que se usa muito em toxicologia para você fazer a comparação toda, ela vai diminuindo. Por quê? Porque aos 180 dias a criança já dobrou de peso, né? Então toda a exposição dela passa a ser menos por unidade metabólica. Então, para as pessoas que talvez não tenham muita versatilidade com linguagem e metabolismo, não faça muito sentido, mas é mais ou menos por aí. Esse quadro daqui, eu juntei aqueles dois quadros mais da vacina. Essa barra daqui sai um pouco larga, ela não quer dizer mais dias, ela quer dizer somente um ponto, que é o ponto no dia da vacina. Se você juntar a vacina de hepatite B e a vacina de DTP, que elas coincidem entre o segundo mês e o sexto mês, no segundo mês elas estão juntas, né, em termos de dosagem, são dois tipos de vacina que você toma ao mesmo tempo. Agora elas estão sendo combinadas, mas antes eram duas séries de vacina, quer dizer, duas séries de timerosal que você tomava. Então, no primeiro dia, com o peso médio da criança em torno de 3 kg, né, você chega a perto de 8 microgramas por quilograma de peso. Isso é excessivo, porque pela organização, pelas metas de regulação toxicológica, o ponto seria 6. Você chega a 8, você está passando disso. 0,6. Né? Aqui é 6, quer dizer, 10 vezes mais. Então, se a criança estivesse amamentando, mesmo com aquela carga de mercúrio que os leites de mãe que se alimentam do peixe podem ter, a relação do dia a dia, um dia de lactação, é mais ou menos a relação desse daqui. No zero, ela não tem exposição ao leite materno, tem só a vacina. A partir de 30 dias, aqueles 30 dias é muito pouco relacionado com o impacto de uma dose só. Né? Então, essas questões fizeram bastante, digamos assim, rebuliço na cabeça da gente, né? Porque durante o processo de procurar respostas metabólicas e toxicológicas para o recém-nascido, a gente se deparou com outro fato mais... Para mim eu estou falando mais de mim do que de quem leu, porque eu não sei quem leu, eu nunca conversei com ninguém que leu. Mas esse foi um trabalho que a gente fez para o American Journal of Perinatology, né, em 2009, onde todas as crianças que nasceram no Hospital Público de Porto Velho, que a gente tinha o coorte, né, a gente tinha o registro de peso e todas aquelas crianças tomaram vacina. E quando a gente foi comparar a dose daquela vacina pela relação peso, a gente tinha crianças que tinham desde 5 quilos até crianças que tinham prematuras de menos de 2 quilos, em torno de 1.900 ou 1.800. Né? Então você tinha crianças com exposição de quase 20 microgramas de mercúrio no dia que nasce, até aquelas mais pesadas que tinham menos até do que a média que a gente projetou. Então isso para nós, e na época para algumas pessoas, foi muito elucidativo que a gente estava num caminho bastante promissor de pesquisa. E depois, com a resistência que a gente teve de publicar, que muitos jornais não queriam publicar isso, né, a gente viu que a gente estava atrás de uma coisa interessante. Né? Ontem à noite, eu fui surpreendido pelo meu amigo Rui Nogueira, né, com uma bula nova, né, da hepatite B recombinante, que eu tinha uma velha. E fiz uma comparação. Isso aqui eu fiz hoje de manhã, de madrugada, que era para mostrar para vocês, né, como certas formulações, elas mudam alguma coisa nela, que parece que não mudou nada, mas mudou muito. Por exemplo, essa formulação de 6 anos atrás, eu não lembro quando, né, ela recomenda uma dose de, deixa eu ver se eu conto aqui rapidamente, 0,5 ml, né, para de 0 a 10 ou 12 anos, aqui dizem um lugar que eu estou vendo. Por dose, né? Essa daqui, que é outra posologia que seria do mesmo laboratório, que é o Butantan, mas de 5, 6 anos atrás. Essa aqui é nova, essa aqui é mais antiga, né? Ela veio com uma coisa diferente. A quantidade de meteorante, de merossal é a mesma, 0,20 miligramas, que significa 200 microgramas de merossal, que significa 100 microgramas de merossal.
é bastante, mas é por ml, quer dizer, uma dose infantil recomendada, ela chega a 50 microgramas. Numa chegava a 25, que era 0,25, na outra chegava a 50. Só que mudou de uma formulação para outra foi a quantidade de alumínio que é usado como adjuvante. Aqui é 1,25 miligramas, é muito alumínio, gente. E aqui é 2,50. Mas eu fiquei assim perplexo, né? Porque eu não sei, eu não estudo alumínio, né? Mas me pareceu que é uma coisa extraordinária do ponto de vista de exposição, do ponto de vista de toxicologia. Agora que eu estou correspondendo com algumas pessoas, a gente está começando a se interessar. Né? Bom, mas aí veio a ideia de começar, como a gente tinha testado o crescimento linear e o neurodesenvolvimento dessas crianças, a Regiane estava usando uma técnica que era de medir através da escala de Gesell, né, que diz, faz certas medidas de fala, a criança não fala, mas faz balbucia alguma coisa, né, bater palma, quer dizer, tem situações de avaliação motora, de atenção, de sociabilidade, tem os 6 parâmetros que eles pedem. Né? É uma escala bastante usada em pediatria, né? E a gente resolveu, não estava no projeto de tese dela, né? E a gente tem esses dados. Bom, e aí veio a oportunidade de a gente testar se a exposição ao timerosal, né, nessas crianças amamentadas, se tinha algum efeito. Bom, aqui é um slide, só para demonstrar aquilo que a gente falou no slide anterior sobre a concentração do vacina por unidade de peso. Aqui não é mais teórico, aqui é o real. Entre a criança que acaba de nascer e a criança aos 6 meses. As mesmas crianças, que eu estudo com outra, né, a gente vê que o impacto não é diferente. Como todas as crianças ganham peso, as que nascem mais atrasadas de peso, elas têm uma aceleração maior, né? Quer dizer, nesse gráfico daqui, essa curva daqui é mais bem comportada. As pessoas que talvez não tenham treinamento estatístico, talvez não percebam, mas isso aqui, do ponto de vista de exposição, diz muita coisa. Diz o quê? Que aqui tem um segmento de criança, né, que tem uma exposição muito maior. A gente, embora não pudesse saber se são essas crianças, mas a gente testou esse grupo de crianças, que foram 100 crianças aqui, para saber se tinha alguma diferença nessa questão relacionada com a exposição. E o que é que a gente levou em conta? Levou o dia da vacinação. Por que o dia da vacinação, da primeira vacinação? Porque nos hospitais públicos é dada nas primeiras 12 horas. É outra coisa também que, não sendo, obviamente, do ramo, né, eu achava que a gente devia contemplar alguma coisa do sistema da criança que acabou de nascer. Mas se acaba de nascer, você é injetado sistematicamente com uma vacina no mesmo dia, mas parece que não tem contraindicação, é recomendado e é postulado pela Organização Mundial de Saúde como uma medida válida, correta e segura. Eu apenas fiquei perplexo com a ideia, né? Só que nas clínicas, nas maternidades particulares, a mãe tem o conforto de ficar mais alguns dias, né? Enquanto no hospital público ela tem que sair rápido. Né? Então tem que se aproveitar a presença da mãe da criança e fazer as vacinações. Quando você está no hospital público, no hospital privado, você pode tomar no segundo, no terceiro ou no quarto dia, se quiser. Né? Ou tomar depois, dependendo das orientações que você tem para o seu pediatra. O fato é que, não casualmente, como a gente tinha tudo registrado, a gente pôde comparar nesse grupo daqui as crianças que nasceram no hospital público e nasceram nas clínicas privadas lá de Porto Velho e fazer uma diferença entre quem tomou nas primeiras 12 horas e quem tomou nos outros dias. Essa pequena diferença daqui não foi estatisticamente suficiente para provocar uma identificação de diferenças no desenvolvimento neuromotor dessas crianças. Então não foi significativo. Né? Mas o trabalho foi publicado na Acta Pediátrica, que é um excelente jornal sueco, né? Então a gente ficou muito animado e prosperou depois também mais ainda, tentando ver todo o calendário vacinal e toda a exposição que tinha, comparando com o que a criança recebia através do leite humano e através das vacinas. O total, e depois, quando tinha os reforços em outros tipos de vacina, porque não são todas as vacinas que tinham primeiro salto. Então, ele estava interessado em ver
toda a questão da exposição. Por isso, publicamos um trabalho só para registrar, porque algumas coisas em ciência, se você não registra, você nunca pode recapitular isso no futuro, saber se isso tinha ou não tinha alguma importância. O fato é que aqui é uma remastigação daqueles slides que você viu anteriormente, mas trazendo de uma forma mais direta com as crianças que a gente tinha medido todo o processo dela de desenvolvimento, a exposição pelo leite materno durante os 6 meses que chega a apresentação, que a gente tinha calculado antes, e cada um desses pontos aqui significando a relação do mercúrio por unidade de peso, né? E aqui seria a lactação. Então, quando você observa que a criança está mamando, quer dizer, a quantidade que ela é exposta é muito menor naquele dia. Então, ela pode lidar com aquela exposição de outra maneira. Quando você faz esse impacto de dar uma dose, digamos assim, maciça, a situação é essa que estava nos aguçando a curiosidade científica da coisa. Né? Bom, aí, esse trabalho aqui, o trabalho original aqui é um dado que eu recapturei de um trabalho, excelente trabalho que foi feito aqui com crianças argentinas, por um investigador americano, o professor Ticheiro, da Universidade de Nova York, esqueci o lugar. Mas ele mediu o mercúrio nas fezes, mediu o mercúrio na urina, mediu o mercúrio no sangue de crianças vacinadas no mesmo esquema que a gente tem aqui no Brasil, que é o da Argentina. No primeiro dia, nos 20, nos 40, nos 7 e nos 6 meses. Desses dois tipos de vacina, tanto a hepatite B como a DTP e HIV. Então, ele fez essa medição, só que na apresentação dele, ele interpretou os dados dele da forma como ele achou que devia. A primeira vez que eu vi o artigo, que foi em 2008, eu vi outra coisa nos dados dele. Então, eu fiz uma carta ao editor do Journal Pediatrics e o editor se recusou a publicar a minha carta. Ele disse que aquilo, ele não ia publicar. E a gente trocou umas 2 correspondências e eu não gostei da resposta. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E esse ano de 2013, eu consegui, alguém me deu um programazinho que você pode fazer leituras de gráficos de outrem. Você projeta os seus gráficos, só que eu captei os dados deles e reprogramei a figura que ele fez. E eu vi coisas diferentes que ele tinha visto da outra vez, que eu tentei publicar como carta ao editor para criticar o artigo dele, do ponto de vista de outra interpretação. Porque o artigo é excelente, os dados. A interpretação não necessariamente. Então aqui eu dei outra interpretação. Qual é a interpretação que estou dando aqui aos dados dele? É que tem uma grande diferença entre o recém-nascido e a criança de 6 meses. A situação entre o mercúrio no sangue e no estômago, nas fezes, é inteiramente diferente. Então, a criança que se expõe ao mercúrio no primeiro dia que nasce, quer dizer, o recém-nascido e o de 6 meses, o metabolismo, o acesso ao tecido nervoso, ao cérebro é completamente diferente. E essa não foi a interpretação que ele deu, mas essa foi a que eu dei em outro artigo. Então, eu citei ele do dia, né, para não ter problema de apropriação dos dados dos outros, né, de maneira que não me processaram. Né? Isso aqui em outra situação podia dar problema, mas da forma como eu fiz, eu tentei todos os dados que ele pôs lá. Isso aqui é tudo do trabalho dele, né? Só que aqui já é minha interpretação. Então, a minha interpretação que eu tentei dar era que o mercúrio dos fetos, dos neonatos e das criancinhas dos lactentes, né, resultante das vacinas contra o neurossalmo, eles permanecem no sangue dos neonatos e dos bebês em concentrações suficientes e por tempo suficiente para penetrar no cérebro e exercer algum tipo de dano. Né? Reparável, claro, todos eles são reparáveis, não vai ter nenhuma criança que exagera e tem uma sequela por causa do neurossalmo, reconhecível. E nessa mesma oportunidade, eu tive a grande felicidade de conhecer esses 2 jovens aqui, que são 2 pesquisadores em toxicologia, que são os melhores pesquisadores de toxicologia da América do Sul.
Esse aqui foi aluno desse, é o professor João Rocha de Santa Maria, e o professor Marcelo Farina de Santa Catarina. Esses dois caras juntos, em termos de metilmercúrio, ele está entre os 10 maiores cientistas do mundo em termos de produção. E essa apresentação, bem menos do que agora, eu tinha feito em Ribeirão Preto, e a gente tinha entrado numa polêmica e eu os convidei para a gente escrever um artigo junto. E eles escreveram o artigo junto tentando elucidar o mecanismo pelo qual o etilmercúrio e o metilmercúrio, a comparação entre os dois, penetram nas células do sistema nervoso central, nas células cerebrais, né? E como podem exercer os efeitos. O tipo de penetração desse mercúrio é o mesmo, vindo por peixe ou vindo por vassoura. Essa saiu do jornal Toxicologia Aplicada, e agora é isso. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês é coisa novíssima. E eu fiz essa apresentação em Edimburgo, um pedaço dela em Edimburgo, e nada disso tinha, vocês estão vendo esse material pela primeira vez. Bom, voltando um pouquinho a 2010, a outra curiosidade a partir desse banco de dados era o seguinte: as mães que foram, porque no Brasil a gente prefere não cuidar da saúde pública nos termos que outros países cuidaram para fazer a remediação. Então, se você conversar com qualquer pessoa, o programa de vacinação do tétano durante a gravidez é excelente no Brasil. Por quê? Porque é através da vacinação. A vacinação é muito bem feita no Brasil em termos de cobertura. Mas só que nos países desenvolvidos, isso já não se faz mais. O que é que se faz? Se faz os bons hospitais sem o risco de você ter tetania na gravidez. Não prevenir a tetania, porque você tem um hospital, entre aspas, alguns hospitais e algumas condições que não são ideais para as parturientes. Né? Bom, então, nesse caso, que foi essas mães lá do Porto Velho, a gente tinha um registro da carga que elas foram expostas durante o pré-natal ao TT, o toxoide de tétano, que é a vacina que se dá para se fazer o pré-natal. Elas tomam 3, geralmente a maioria tomam todas as 3 antes do parto. A terceira, às vezes, cai para ser depois do parto, né? Logo ainda no hospital. Mas pelo menos 2 eram tomadas. Então, a gente viu que na população, naquela 100, tinha número suficiente de mães que tinham feito pré-natal, tomado religiosamente as 3 vacinas e outras que não tinham tomado as 3 vacinas. Então a gente comparou seus bebês em termos de desenvolvimento. Estatística é um negócio interessante, porque o que a gente considera, quando a gente faz que o fato aconteceu, é quando a gente testa estatisticamente e 5% daquela população não oferece um confundimento que a gente acha que não é importante. Então a gente diz que a probabilidade é de 5% somente daquele fato não ocorrer. Nesse caso daqui não, a probabilidade foi bem mais alta. Então, embora a gente tivesse uma dispersão muito grande, as mães que foram vacinadas, que foram expostas, seus filhos tiveram um desenvolvimento pelo motor médio ligeiramente diferente dos outros. Mas é a média. Então, do ponto de vista da variabilidade da população, você não pode dizer que isso foi significativo. Não obstante, o trabalho merecer também bastante acolhida na acta pediátrica. Se botar um artigo aqui é um pouquinho difícil. Imagina quando você sair da capela lá do estado de Sergipe, é mais difícil ainda, porque a língua não é a dele. Ele fala mais o nordestino, não fala inglês. Então, quando você foi trabalho lá, é porque o pessoal ficou interessado. Esse trabalho também foi muito bem aceito, né? E aí veio as outras dúvidas. Né? O que está acontecendo com os outros trabalhos que outras pessoas fizeram, de outros estudos no mundo, grandes estudos? Esse estudo é pequeno, era só de 100 pessoas. Mas houve estudos logo depois do problema que aconteceu nos Estados Unidos, de milhares de crianças lá. Então eu fiquei nessa curiosidade, porque os estudos eram díspares. Um dizia que deu problema, outro dizia que não deu problema. Deu problema, mas não foi tanto, não deu problema, poderia ter dado problema. Então eu resolvi fazer uma revisão desses artigos. E o que eu concluí era que os estudos ainda não chegaram a uma conclusão. Se em todas as populações, principalmente nos países desenvolvidos onde foi estudado, se tinha sequelas mensuráveis de neurodesenvolvimento. Então, é inconclusivo. Mas o que você traduz da recomendação das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde,
em qualquer órgão internacional que lida com saúde pública, é que o Thimerosal não oferece isso absolutamente nunca à população. Dos estudos já realizados, eu não poderia jamais concluir dessa forma, mas essa é a forma oficial que é concluído pelos organismos, pelos governos, por quem tem responsabilidade do controle de doenças contagiosas. Esses aqui são os estudos em humanos, em crianças, em grandes populações. Na verdade, são 4 ou 5 estudos. 3 deles feitos nos Estados Unidos, um na Itália e 1 ou 2 na Europa. Não mais do que 6 ou 7. Bom, então, diretamente na população. São estudos retrospectivos, né? Não são estudos longitudinais. Bom, esse daqui, então, na hora que a gente está preparando isso, vai surgindo muita dúvida, muitas perguntas. E eu, através desses 5 anos, né, que já foi 6 anos, que já foi em 2011, né, eu tinha colecionado muita literatura, bastante leitura do ponto de vista dos modelos experimentais. Então, uma coisa é você testar aquilo na população, procurar ver o efeito na população que você não controla, e a outra coisa é você estudar em laboratório, onde você controla todas as situações de confundimento e apenas registra o efeito que você quer sobre um determinado substância tóxica que você está estudando. Então, isso aqui foi uma outra revisão que eu fiz para integralizar os resultados dos estudos in vitro e in vivo que existiam, única e exclusivamente sobre o Thimerosal, ou seja, sobre o etilmercúrio. Não sobre o metilmercúrio, porque o metilmercúrio já é clássico. Tem uma doença com esse nome, tem uma convenção para isso, tem uma opção de coisa. Então, do ponto de vista dos estudos que integram in vitro e in vivo, quer dizer, numa célula isolada e no organismo inteiro, não há absolutamente sombra de dúvida, né, que nas concentrações de Thimerosal usadas atualmente, quer dizer, que há um potencial para crianças suscetíveis, né, poderem ter algum tipo de déficit, ou déficit enzimático, neurológico, comportamental, seja lá o que for, como for medido, mas nesses animais os modelos eram claros e tinham toxicidade. Nos modelos in vitro, em células, era mais ainda, mas você não pode extrapolar a célula para o organismo. Então, melhor é quando você faz a medição direta no animal. Bom, aqui era só para vocês terem uma ideia, né, de como as mães podem transferir o mercúrio do ambiente para a criança, que não é necessariamente as vacinas, né? É mais o ambiental. Isso também tem grande importância para nós em função do que eu já falei sobre a Convenção de Minamata. O fato é que no Brasil as populações mais estudadas são as populações ribeirinhas do Amazonas pelo alto consumo de peixe. E nessas populações, quem mais estuda esses grupos, principalmente na lactação durante a infância, fomos o nosso grupo, quer dizer, aqui Brasília, Rio de Janeiro e o pessoal do Rondônia, que é uma espécie de acordo que a gente tem com esses 3 laboratórios. E os nossos dados são muito maiores quando comparados aos dados de outras nações, de outros lugares do mundo. Tem muito poucos estudos, são os estudos onde você pode medir tanto a concentração de mercúrio no cabelo de mães e crianças no momento do nascimento. Então, se procurar na literatura, tem não mais do que 10 estudos, dos quais a gente detém a maioria dos dados desse tipo de informação. Mas era para mostrar para vocês que aquele ponto, nesse ponto aqui eu preciso dizer, nós estamos estudando agora por volta de 1.200 ou quase 1.400 crianças. 5 anos a gente acompanha essas crianças. Esses são os primeiros resultados que ele está compartilhando com você. Então, naquele slide lá, era só mostrar o grau ainda de exposição e contaminação que eles têm. Aqui a gente encontrou um fenômeno bastante interessante que nos chamou a atenção e que tinha sido já observado em outros lugares. Os meninos respondem diferente das meninas em termos de toxicologia, e principalmente da toxicologia do mercúrio. Um dos assuntos mais debatidos hoje em termos de desenvolvimento infantil é a síndrome do autismo. Há uma relação de 4 para 1 entre meninos e meninas. Então, os meninos são muito mais susceptíveis ao desenvolvimento da síndrome do autismo do que as meninas.
tem uma resiliência maior as meninas, né? Alguns dizem que é em função de metabolismos hormonais, e tem várias teorias que eu não vou descer nisso agora, que não é o momento o objeto da nossa palestra, mas o objeto aqui é que nessa população daí, nessas 1.400 crianças que a gente está acompanhando, a gente viu nitidamente que os meninos, né, os boys aqui, girls, né, assim, tipologia do inglês, né, eles têm diferenças no processamento do mercúrio. No processamento. Qual que é a interpretação no momento agora? Que os meninos têm menos mercúrio no cabelo, por quê? Porque seguram mais. Se o cabelo é uma via de excreção desses metais pesados, então as meninas excretariam mais. Por isso, teriam, digamos assim, é uma teoria por enquanto, só estou ruminando o que eu li de outros lugares. Eu não vou ler isso, né? Apenas o que eu li aqui foi a medição do mercúrio no cabelo, mas por os meninos guardarem mais mercúrio, ficarem mais com ele, talvez o cérebro fosse um depositário maior ou uma suscetibilidade maior. Ninguém sabe se é porque fica mais mercúrio ou se é porque as células são mais frágeis. Mas alguma coisa acontece que eles respondem diferente. Já as mães de meninos ou de meninas não respondiam de forma significativa, era mais misturado. Então, o efeito realmente é o que eles chamam de dimorfismo sexual, tá? Em relação ao metabolismo do mercúrio nessa tenridade, já começa essa diferença. Né? Só para vocês terem uma ideia, naquele primeiro cohorte, né, não é esse corte aqui, o custo de 1.500, é no de 100, mas a gente conseguiu fazer uma publicação no ano passado, quando comparou as populações de ribeirinhas e Porto Velho. Então, o pessoal que vive em Porto Velho come menos peixe, então tem muito menos mercúrio no cabelo. O pessoal que vive à beira do rio come mais peixe, né? E essas crianças têm mais mercúrio. Mas o fato é que o desenvolvimento infantil não, esse aqui é o leite, esse aqui é no leite materno, desculpa, eu me apressei, não estava lendo aqui. Então, essa aqui também não é criança, é um outro, até essa conceito, é sobre as mães. Então, nessas mães de Porto Velho, a quantidade de mercúrio no leite é bem maior nas ribeirinhas do que as que moram na cidade. No cabelo é a mesma coisa. Né? Isso aqui é a representação do mesmo cidade, em termos de concentrar as médias que é melhor. Bom, agora estava nesse slide, estava me adiantando na comparação do desenvolvimento infantil. Isso aqui, na verdade, é uma curva de comparação entre as crianças de ribeirinhas que comem muito peixe. Vocês viram a quantidade de mercúrio que eles tinham no cabelo. Não obstante, o melhor desenvolvimento neuromotor é o deles. Então, não é necessariamente o mercúrio vindo do peixe que atrapalha o desenvolvimento neuromotor. Pode ser circunstâncias adversas, de você viver na periferia de Porto Velho, de pobreza, etc. Mas o fato é que as crianças de Porto Velho são melhores cobertas pelo programa de vacinação. Então, quando a gente joga variável da vacinação, então você vê que a cauda, que é esse desenvolvimento atrasado aqui dessas crianças, é muito maior para as crianças de Porto Velho e tem mais índice de cobertura vacinal. Então, você joga dentro dos programas estatísticos, aí aparece uma ligeira significação estatística, que não tinha naqueles outros, mas aparece nesse aqui, como pelo menos um confundidor da análise. Eu não posso dizer que isso aqui foi causado pelas vacinas, mas é um confundidor nessa população que chama a atenção. E por fim, agora a gente está entrando nesse assunto. Esse trabalho ainda não foi publicado, né? Mas eu trouxe somente aqui como curiosidade, já mandei para a publicação, porque o próximo passo que a gente vai dar agora é fazer a associação do alumínio com o mercúrio. Ambos são neurotóxicos. O alumínio também é neurotóxico. Só que o alumínio tem uma característica muito interessante do ponto de vista ambiental. A capacidade do organismo absorver o alumínio vai de 0,1 a 0,3. Quer dizer, muito pouco alumínio que você absorve. E tudo que você absorve, o organismo não consegue segurar, porque ele não tem capacidade reativa com nenhuma molécula. É o elemento que mais existe na crosta terrestre e
que é o menos penetrante nos sistemas biológicos. Então, na hora que ele entra, ele sai. Se deposita no rim, mas é por problemas de excreção. Então, as pessoas que têm nefropatias, né, foi como o Francisco, que ele fez, ia fazer o trabalho lá com, não era o nome do seu chefe lá da Paulista, Figueiredo, era Figueiredo, não é o nome dele? Como era o nome dele? Era o Figueiredo. Ele não chegou a medir uma água lá que ele mandou uma vez. Eu sei que ia medir fazendo alguma coisa lá com ele, mas nunca deu em nada. Mas agora me reacendeu com o interesse desse. Por quê? Porque quando você usa o alumínio, você usa parenteral. Você põe no músculo. E aí o organismo entende que aquilo é um corpo estranho. E realmente é um corpo estranho, só que ele absorve o antígeno da vacina. Na linguagem popular, o mecanismo é muito mais complexo. Né? Ele segura o antígeno e faz alguma coisa com ele em tempo suficiente para reagir com o seu sistema imunológico e fazer um anticorpo para aquilo. Então, quando as vacinas não são atenuadas, não são vacinas virais diretas, mais fortes, você faz essas recombinâncias, você tem pedaços de moléculas dos polissacarídeos, desses micro-organismos que estão desenvolvendo as vacinas. Essas vacinas modernas, a maioria delas, todas elas precisam de adjuvantes, que é para potenciar a capacidade antigênica das vacinas. Só que quando você injeta, aí você enganou o organismo do ponto de vista do alumínio. Essa carga de alumínio que a criança aqui, que tem aqui numa vacina dessa, seria talvez o que ela tivesse absorvido durante 1 ano a 6 meses de alimentação, dependendo do lugar onde ela vive, a quantidade de alumínio que teria na água. Né? Então a absorção é muito pouco, mas quando vem diretamente, a absorção é total. Então o alumínio, como adjuvante, ele é totalmente absorvido, ele penetra no músculo e lá dentro fica. Então já se conhece agora que ele não é tão bonzinho que aquilo. Ele pode andar por aí, pode penetrar no cérebro também. O que a gente não sabe é se aquilo que a gente falou no início, do ponto de vista do estresse metabólico, do primeiro dia de vida, como é que está a barreira hematocefálica nesse ponto. E como é que está o sistema circulatório e os carregadores. São muito menos no bebê, né? Mas qual que é o aporte disso? Isso ainda não foi feito em modelos experimentais. A gente não tem ainda um modelo experimental. E eu estou tentando fazer a publicação onde eu mostro essa relação, que aqui tem uma relação, dependendo das vacinas e do acúmulo dela, de quase de 20 a 40 vezes mais alumínio dentro do corpo do que do próprio mercúrio. Essas duas substâncias juntas, o que fazem nas células? Ninguém sabe. Por incrível que pareça, até hoje, nenhum toxicologista se interessou em fazer uma combinação de alumínio e mercúrio e testar uma glia, um neurônio, enfim. Todos esses testes que já se fez agora, esses estudos maravilhosos entre o mercúrio, não foi feito por uma combinação deles dois. Isso aqui está esperando o interesse de cientistas para tocar nessa seara, né? Bastante interessante. Eu fico muito entusiasmado com isso, né? Não sei vocês e se agradei, mas muito obrigado.